Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Finalmente a gente começa o mercado de ações. Vou trabalhar agora com vocês sobre renda variável. O que vem a ser uma ação? Primeiro passo, nós vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu tenho aqui uma empresa e essa empresa ela é dividida em vários quadradinhos pequenininhos aqui, ó. Então, vários quadradinhos pequenininhos. Cada pedaço dessa empresa dividindo aqui, eu vou chamar de uma fração do capital social. Por exemplo, esse pedacinho aqui vai ser uma fração do capital social daquela empresa. E a fração do capital social é exatamente as ações da empresa. Então, a definição formal de uma ação é que ela é a fração do capital social de uma determinada companhia. Quando você compra uma ação, você passa a ser dono daquela empresa. Você não é dono da empresa como um todo, ó, você é dono desse pequeno pedaço aqui, você comprou só esse pedaço da empresa, mas você é dono. Tá? Então, por isso que a gente fala que você comprando a ação, você vira sócio da empresa. Se a empresa for mal, você vai mal. Se a empresa for bem, você vai bem. Por conta disso, ok? Beleza, então ações é a fração do capital social da empresa. Essa questão número 1 aqui está respondida. Como que eu faço para comprar ações? Primeiro passo, você investidor pessoa física tem que procurar uma corretora. Essa corretora ela pode ser uma corretora que está dentro do seu próprio banco, por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Todos esses bancos têm uma corretora dentro deles. Tá? Que faz parte do banco. Você pode abrir sua conta na corretora do banco ou você pode abrir uma conta numa corretora à parte, por exemplo, a XP Investimentos. Você pode fazer isso. Então, o primeiro passo é você ter a conta na corretora. O segundo passo é você transferir o dinheiro, obviamente, e aí você compra ações através do home broker. Esse home broker aqui, eu já tinha mostrado para vocês, mas ele é o quê? Ele é a plataforma onde a gente negocia a compra e venda de valores imobiliários, a compra e venda de ações. Então eu compro ele através do home broker. A segunda pergunta aqui também está respondida. Quais são os tipos de ações existentes? Aí eu vou abrir uma tela em branco e vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Eu tenho basicamente dois tipos de ações. Eu tenho a primeira ação, que ela é chamada de ação ordinária, que ela recebe a nomenclatura ON, né, uma ação ordinária, e eu tenho a ação preferencial, que recebe a nomenclatura de PN. E eu tenho também aqui depois, né, vou colocar para vocês, as units. Depois eu passo sobre ela. Mas basicamente nós temos dois tipos de ação, é ordinária e preferencial. Você vai entender essa unit depois. A ordinária, a característica básica dela, a principal de todas, é que ela te dá direito a voto. Então você vai ter direito a votar nas assembleias. Uma ação ordinária é igual a um voto, ok? Como que eu sei se a ação é ordinária ou preferencial? Você vai ter que olhar o código dela. Por exemplo, as ações sempre vêm assim, ó, PTR, significa que é uma ação da Petrobras. Aí vem um número. Se vier o número 3, quer dizer que é uma ação ordinária. Se vier o número 4, vamos colocar aqui, ó, PTR 4, significa que é uma ação preferencial. Assim que você vai diferenciar as ações do mercado. Beleza? Então, ordinária te dá direito a voto, uma ação ordinária é igual a um voto, o número 3 representa ações ordinárias, lembrando que ações, de maneira geral, elas são negociadas em lote padrão de 100 em 100 unidades. Tá? Então, você compra de 100 em 100 unidades. Até tem como você comprar uma única ação no mercado fracionário, mas é um mercado que tem pouca liquidez, não aparece muito não. Então, a gente diz que o lote padrão é 100. Esse é o natural, esse é o normal. Ações preferencial, ela te dá preferência no quê? O que esse nome está se referindo ao quê? Ela te dá preferência no recebimento de dividendos. Tá? Então ela vai te dar preferência no recebimento de dividendos. Você recebe primeiro do que o acionista ordinário. Assim, isso se tiver dizendo lá
no regulamento lá daquela empresa. Tá? Se os acionistas debaterem isso em assembleia, eles aceitarem que seja pagado o dividendo primeiro para preferencial, tudo bem. Só que em prática eu vejo muita ação que paga os dividendos no mesmo dia para o preferencial, no mesmo dia para o ordinário. Mas a gente diz aqui para a prova que ela tem preferência no recebimento dos dividendos. Outra característica dela, ela pode, não significa que vai ser sempre, receber no mínimo 10% a mais de dividendos do que a ação ordinária. Então, a ON, ela pode receber no mínimo 10% a mais de dividendos do que a ação ordinária. A preferencial, ela não vai te dar direito a voto. Você não tem esse direito na preferencial. Porém, existe uma situação que pode acontecer. Às vezes, se a ação ela ficar durante 3 anos consecutivos, ou seja, mais de 3 anos consecutivos, sem te pagar dividendo, essa ação preferencial ela passa a te dar direito ao voto. Então, presta atenção. Se ficar mais de 3 anos consecutivos, a ação sem te pagar dividendos, então mais de 3 anos sem dividendos, a ação preferencial ela passa a te dar direito a voto. Então, vou colocar aqui, ó, direito a voto. Detalhe, a ação preferencial, gente, ela não vira uma ordinária. Ela continua sendo uma preferencial, só que agora ela te dá direito a voto. Às vezes a prova ela pode te dar uma questãozinha e pegar e falar assim, ó. A ação preferencial de uma determinada companhia ficou 3 anos consecutivos sem pagar dividendos. Automaticamente essa ação preferencial se transforma numa ordinária. Falso, ela não vira uma ordinária. Ela continua sendo preferencial, só que agora ela tem direito a voto. Tanto que depois que essa empresa voltar a pagar dividendos, automaticamente esse direito a voto dela é acabado, né? Acaba esse direito a voto. Beleza? Então essas são as diferenças, essas são as características básicas de ordinária e preferencial. Detalhe, a ordinária significa que ela não paga dividendo? Nada a ver. Aqui eu só falei que a preferencial pode receber primeiro e pode receber mais, só que a ordinária também tem dividendos. Tanto uma quanto outra, você está comprando uma fração do capital social daquela companhia. Então você é sócio, você tem direito a lucros. E as units, elas são nada mais, nada menos do que misturas. É um bloco de ações que soma preferenciais com ordinárias. Não existe uma regra padrão. Tem ações que oferecem 50 ações preferenciais com 50 ordinárias. Outras 55 preferenciais com 50 ordinárias. Então não tem uma regra específica. Tá? Mas ela é uma mistura. E essas units aqui, geralmente ela vem o código 11. Por exemplo, BID, Banco Inter 11, BID 11. Tá? Significa que é uma mistura do Banco Inter 4, da preferencial, com o Banco Inter 3, da ordinária. Tranquilo? Essas são as principais características das ações. Então, eu respondi agora para vocês quais os tipos de ações existentes. Ó, eu respondi essa número 3. As particularidades de cada tipo de ação também respondi, é isso que eu acabei de escrever. O lote padrão também respondi, que é de 100 em 100 unidades. E qual que é o tempo de liquidação de uma ação? Ou seja, após eu vendê-la, quanto tempo o dinheiro cai na minha conta? D mais 2. Até um tempo atrás era D mais 3. Então, se a prova falar 3, está errado, é D mais 2. Vendi minha ação na segunda-feira. O dinheiro cai na sua conta depois de 2 dias úteis. Perfeito? Você tem que esperar 2 dias úteis. É sempre assim. E aí nós temos as despesas incorrentes aqui na negociação de ações. Toda vez que eu compro uma ação, eu vou pagar uma taxa de corretagem. Então a pessoa vai lá, manda uma ordem de compra de uma ação. Mandei uma ordem de compra. Vou ter que pagar uma taxa de corretagem. Depois mandei uma ordem de venda. Também vou ter que pagar uma taxa de corretagem. E essa taxa é de acordo com a tabela Bovespa. Ela é paga diretamente à corretora. Então a corretora ela ganha com corretagem. Quanto mais operações você ficar fazendo dentro da corretora, para ela é melhor, ela está ganhando dinheiro. Essa tabela Bovespa aqui, ela varia de acordo com o volume financeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha. Então eu coloquei aqui no canto uma tabelinha, só para vocês terem uma ideia. Só que assim, essa tabela não cai em prova.
não é utilizada por todas as corretoras, porque determinadas corretoras elas isentam as taxas de corretagem para os investidores, outras cobram uma taxa diferente, mas isso é só para você ter uma ideia, tá? Então não se atenha a isso, não pense que isso aqui vai mudar tudo para você. Por exemplo, só para você ter uma ideia, volume financeiro negociado no dia, ó. Tem essas faixas aqui de volume financeiro que você negociou e aí tem a taxa de corretagem, é uma porcentagem em cima do volume financeiro. Tá? Então, por exemplo, 1,5% em cima do volume financeiro que você negociou. Se você negociou acima de 3 mil, você paga 0,5%. E aí tem uma taxa de corretagem adicional de R$25. Isso na compra e na venda. Seria basicamente isso, tá? E a gente paga isso diretamente para a corretora. O que você tem que saber para a prova e também para a vida real? Sempre que você efetuar uma compra e uma venda de ações, você tem que anotar os custos que você está incorrendo. Você tem que anotar as corretagens que você está pagando. Por quê? Tudo isso depois você vai abater do cálculo final do seu imposto de renda. Você ganhou R$1.000 de lucro, você tem que tirar todos os custos que você teve até você chegar ao seu lucro líquido. Tá? E aí você chega no lucro que de fato você tem que declarar o imposto de renda. Perfeito? E ainda tem os emolumentos aqui, que é cobrado pela Bolsa, de 0,035% do valor financeiro. Esses são pagos diretamente à B3, diretamente à Bolsa de Valores. Aí, observação, uma coisa extra aqui, né? Quando uma empresa abre o capital, quando ela faz um IPO, IPO ele significa Initial Public Offering, oferta pública inicial de ações, é a primeira vez que a empresa está ofertando ações no mercado. Tem que ter no mínimo 50% de ações ordinárias. Isso é regra geral para todas as empresas. Beleza? Aí nós temos as características de uma SA aberta. SA aberta quer dizer que ela já abriu o capital, o nome já diz, ó, Sociedade Anônima Aberta. Anônimo, ninguém conhece ninguém. Eu não sei quem que são os sócios minoritários da Petrobras. Eu posso saber quem que é o acionista controlador, mas o restante da galera eu não sei. Só se eu perguntar, você tem ação da Petro? Então, uma sociedade aberta. Ações negociadas em bolsa, já abriu o capital. A divisão do capital social dela é entre muitos sócios, obviamente, muitas pessoas compram as ações e elas têm que seguir as normas da CVM. Se eu pedir para vocês se atentarem nessa tabelinha aqui na diferenciação, eu pediria para vocês darem uma atenção extra a isso. Sociedade anônima aberta segue normas da CVM. A sociedade anônima fechada ela não precisa cumprir normas da CVM. Até esses tempos atrás aí, a ReHap era uma empresa que ela tinha capital fechado, então ela não seguia norma nenhuma da CVM. E aí depois ela veio abrir o capital dela, agora tudo bem, ela segue normas da CVM. Então aqui geralmente negociado no balcão das empresas e a divisão do capital social entre poucos sócios. Então essa é a introduçãozinha aí sobre ações, sobre renda variável. Então tá falado, tá dito aqui, eu aguardo vocês lá na próxima videoaula, a gente dá prosseguimento nessa questão da renda variável, beleza? Até mais, tchau, tchau.